O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagem Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Olá, amigos. Mais uma vez o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, está visitando aqui o seu parceiro RB Materiais de Construções, que mais uma vez também tem um show de ofertas para vocês. Do meu lado a Priscila. Priscila, fala pra gente aí, quais as ofertas que o RB tem para os seus clientes e amigos? As nossas ofertas da semana hoje, a gente está com pisos e revestimentos a partir de R$19,90. Temos aqui os revestimentos e pisos para área externa saindo a R$19,90 e aqui a gente tem todos esses modelinhos saindo a R$22,99. A gente tem a opção de piso retificado, temos a opção de piso imitando gesso, temos a opção de piso branco. São pisos que a gente utiliza na nossa casa, no nosso dia a dia. Você falou também que tem promoção de vaso, promoção de pias, né? Fala pra gente primeiro vaso, pia, fala pra gente aí. Nós temos o vaso acoplado, que ele está saindo a R$299. Esse preço especial é só para a cor branca. Temos também gabinetes com tamanho de 41 centímetros, que seria mais ou menos esse modelinho aqui. Saindo a R$184,90, acompanha o espelheiro. Temos também massa PVA, R$27,90, barrica de 20 quilos. Temos tinta, saindo a R$139,90, 18 litros, tinta acrílica, com excelente rendimento. Então, gente, corre para cá, vem aqui ver, a gente vai atender você da melhor forma possível, tá? Priscila, para finalizar aqui, fala pra gente o telefone e endereço da RB Materiais de Construção. Nós estamos localizados aqui atrás da prefeitura, na rua Lopes Trovão, número 11, Centro. E o nosso telefone é o 2521-1849. Nosso WhatsApp é o 99727-7435. Beleza? Precisou de material de construção? Olha para cá. RB Materiais de Construção. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com um preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação, além de Vale Refeição. Dividimos as suas compras acima de R$100 em 2 vezes sem juros. Super Frango, ao lado do Supermercado Cavalo Preto, Avenida Euterpe Friburguense, número 30, no centro. Disque entregas 22 25 23 22 32 ou 21 96674 4896. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino você não só aprende, você aprende brincando, e isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 2523 3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagem Sou.
centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Olá, amigos. No programa Em Ação, a Voz do Povo na TV dessa semana, mais uma vez, vai entrevistar o nosso amigo Renato Bravo, ex-prefeito de Nova Friburgo, um assunto que tomou conta da cidade alguns dias atrás, mas como acontece aqui em Friburgo, o assunto ele ferve num dia e no outro cai no esquecimento. E a nossa missão aqui é deixar a população bem informada. O que nos traz aqui para conversar com o Renato Bravo? O assunto em pauta vai ser o contingenciamento de despesas. Alguns dias atrás, o prefeito anunciou um contingenciamento de quase 30% na despesa do município. Isso criou um alvoroço danado. A gente já recebeu informações de funcionários que foram demitidos, funcionários não são aqueles comissionados não, tá, gente? Funcionários mesmo, da prefeitura. Outra informação de que pessoas que tinham pequenas gratificações também foi cortado. Quer dizer, uma série de medidas impopulares, né? E tudo isso acontecendo, de repente, por um erro de cálculo lá atrás em relação à arrecadação do município. Renato, mais uma vez é um prazer ter você no nosso programa. Muito obrigado, César. Obrigado a vocês que nos acompanham. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui falando um pouquinho sobre Nova Friburgo. Renato, o nosso programa ele tem essa linha de tentar levar informação de qualidade para os nossos telespectadores. Informação de qualidade e informações verdadeiras para que as pessoas tomem conhecimento da verdadeira situação da nossa cidade. Recebemos um documento de uma pessoa, Sérgio Lago, acho que ele já foi secretário seu, né? Foi secretário de Fazenda. Ele é economista, né? É um cara muito bem falado aí na cidade. E ele fez um levantamento a nosso pedido. Você recebe essa informação, você vai procurar saber a fonte, o que aconteceu, por que aconteceu, e você tem que procurar a informação com quem entende, né? Recebemos esse documento e, como eu sou leigo no assunto, eu vou procurar essa informação com mais profundidade com quem esteve na prefeitura, né? Você teve um mandato de 4 anos, passou por esses mesmos problemas. Eu queria que você, Renato, começasse falando para a gente sobre a questão do contingenciamento e também já falando aqui desse quadro, você também parece que tem um aí. Tem aqui, César. Que ele nos apresenta aqui, inclusive o que me chamou a atenção aqui é que o Sérgio fala sobre a lei de responsabilidade fiscal. Isso. Ele observa um não respeito. Um não respeito é assim, uma forma muito cavalheira, né, de se expressar. Eu diria assim, um desrespeito à mesma. O limite permitido para a pessoa está extrapolado conforme abaixo. Aqui vem um outro quadro. E eu gostaria, Renato, que você nos explicasse primeiramente esses números aqui, que são muitos, né? Você teria condições de explicar? Vou tentar, César. Vou tentar. Inclusive, César, é importante a gente destacar que esses dados, esses números que estão aqui nesses quadros, são números reais. É baseado no orçamento real, em números oficiais da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. E se você me permite, César, antes de nós entrarmos aqui nos quadros especificamente sobre o contingenciamento, que é um contingenciamento de 27%, nós estamos falando aí algo próximo de 300 milhões de reais, no mês de julho, né, que foi anunciado esse contingenciamento, é uma situação muito delicada e muito perigosa.
Mas como é que se faz um orçamento municipal, César? Você me permite falar aqui. O orçamento municipal, ele é uma estimativa. Então você já tem os orçamentos dos anos anteriores, que é feito baseado nos repasses do governo federal, do governo estadual e das arrecadações, no caso do município, que é o IPTU e ISS, que são os dois impostos municipais. No caso do estado é o ICM e no caso do governo federal é repasse do Fundo de Participação dos Municípios e também é o repasse da educação e da saúde. Né? Então é importante a gente destacar que nos últimos 50 anos, talvez, se me permite, nós temos aí um acompanhamento de orçamento que ele é feito sempre com os pés no chão. Você imagina, você que está nos assistindo, se você tem um orçamento em casa estimado de R$1.000 e você gasta R$2.000, você está gastando R$1.000 a mais, significa que você quebrou, que você ficou numa situação difícil, você estimou mal, você fez uma estimativa equivocada e errada. Foi o que aconteceu com esse governo municipal. Esse governo municipal se empolgou porque nós, do governo anterior, do meu governo, nós deixamos dinheiro em caixa. Os dinheiros, inclusive, para pagar obras que tinham sido iniciadas, para pagar, inclusive, os fornecedores. Nós não deixamos nada a restos a pagar. Então, o município deve ter se empolgado com relação a esses recursos que nós deixamos, com relação aos recursos que o governo federal repassou, que repassou muito na pandemia, no período da pandemia, repassou muito também no período eleitoral, na eleição presidencial, e repassou também muito recursos do Estado do Rio de Janeiro, do governo do Estado do Rio de Janeiro, principalmente com a venda da SEDAI. E o governo municipal deve ter se empolgado e fez com que aumentasse muito a despesa. A despesa aumentou em mais de 37%, quer dizer, de um ano para outro. Isso é um número que corresponde, inclusive, quase que ao contingenciamento que ele está fazendo. Então, se você que está em casa nos assistindo, se você tem um orçamento estimado e você não controla, você não faz o controle direitinho, você quebra, você fica endividado, você vai ter que pegar empréstimo. E convém destacar também que esse governo municipal, ao longo desses anos que ele está atuando, ele fez empréstimo também. Onde é que foi o dinheiro do empréstimo? Onde é que foi o dinheiro que nós deixamos? Pagou as obras? Nós temos 2 obras paralisadas, só para citar 2, que é a obra da Feira de Olaria, no Pátio da Esmomo, e a obra do Colégio na São Jorge, lá em Conselheiro Paulino. Então vocês vejam que a situação é muito delicada, porque você pega aqui, por exemplo, só para a gente citar aqui o que o César falou, se você me permite, Cezinha, nós temos uma previsão orçamentária de 900 milhões, quase 1 bi. Esse orçamento foi equivocado. Eu acho que não vai conseguir contemplar esse orçamento. Por quê? Porque as receitas caíram, os repasses caíram, as prefeituras estão vivendo uma situação, quem não fez o dever de casa, é muito fácil agora para o seu prefeito dizer que, não, eu sabia disso, eu reconheço, alto lá, é muito sério isso, vai cortar onde? Vai cortar no pessoal, vai demitir pessoal, e os contratos que estão finalizando agora em dezembro dos prestadores de serviço serão renovados? Cabe à prefeitura esclarecer onde vai ser esse contingenciamento. Vai ser na saúde, vai ser na educação, vai ser na mobilidade urbana, vai ser em obra, vai cortar o show, vai pagar shows, que a gente sabe que tem shows que ainda não foram pagos. Então é uma situação muito delicada que nós vivemos, principalmente considerando o que você colocou, César, como fundamental. Nós temos a questão do limite máximo. O alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal é de 48%. Né? Nós, no nosso governo, nós chegamos ao máximo de 48,45%. Ou seja, é o limite permitido e quando chega em 42,60%, você faz o alerta. Nós acompanhávamos, no caso você citou o Sérvio, nós acompanhávamos com o Sérvio todo o processo, César, de acompanhamento do orçamento para que a gente não pudesse, para a gente cumprir o orçamento direitinho, pagamento em dia dos fornecedores, pagamento direitinho do funcionário, porque agora gerou um medo perante o funcionalismo. Para onde vai essa gestão? Para onde vai? Ele também não esclareceu. É fácil dizer, eu errei, não sei o quê, mas errou baseado em quê? Quem orientou isso? Quem fez o responsável é o prefeito.
O prefeito é que toca esse assunto. E ele hoje chegou a 55,65, está aqui, ó. O limite máximo é 54 permitido na lei de responsabilidade fiscal. Ele já chegou em 55,65. Renato, desculpa te interromper. Desculpe eu, César, está falando demais. Não, tá falando demais não. Tá falando demais não. Quando a gente fala que a gente quer esclarecer a população para que ela saiba o que está acontecendo, como eu falei anteriormente, aqui em Friburgo o assunto entra em pauta, num dia no outro dia caiu no esquecimento. Então, nós temos aqui, você falou, um alerta, né? Você tem uma lei de responsabilidade fiscal que tem a obrigação de ser respeitada. Com certeza. Tem que ser respeitada. Com certeza. Aí nós temos aqui um documento de um economista que se debruçou sobre esses números. Aí nós temos o alerta 48,60, o prudencial 51,30 e o máximo 54. O prefeito chegou a 55,65. Vamos falar assim, supostamente, né? Mas eu confio nesse número que está aqui. É número baseado nos valores da prefeitura. Exatamente. Aí nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que teria que ser respeitada. E agora? O que deve ser feito? O que poderia estar sendo feito já? Alguém pode pedir improbidade administrativa para o prefeito, mesmo ele tentando se justificar, mesmo ele indo lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, como a gente viu foto aí lá com o pessoal lá. Tem como alguém chegar e falar, prefeito, o senhor desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal, como desrespeitou o TAC, né? O TAC já sabe o que aconteceu, ele fez o TAC, ele estourou, tinha uma multa de 40 mil e de repente foi lá e fez um acordo, mas eu acredito que aqui no Tribunal de Contas, nesse desrespeito aqui, não tem como ter acordo. O que poderia ser feito com o prefeito em relação a isso? Alguém poderia pedir a improbidade, a Câmara que tem que se mobilizar e pedir? Como que funciona isso? O mais importante nesse momento, César, é saber quais serão as medidas que o governo vai adotar. Vai demitir pessoal, vai fazer a paralisação de serviços, paralisação de obras. Quais são essas? Quais são as medidas? Que o governo até agora não disse quais são as medidas. Ele disse que... Eu entendi, Renato. Entendeu? Agora, esse é o primeiro ponto, que a gente tem que fazer essa cobrança de público para que o governo se manifeste, porque afinal de contas, são 300 milhões. Isso é 1/3 do orçamento, Cezinho, previsto. O orçamento previsto, que é de 981 milhões. Ou seja, nós estamos falando de quase 300 milhões de reais. A Câmara, sim, deve, e alguns vereadores têm se manifestado com relação a isso, cobrando esse posicionamento do governo. E, logicamente, que à medida que o governo descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, ele sofre as penalidades de lei. É a improbidade administrativa, o afastamento, o pedido de recomposição do orçamento. Então tem toda uma série de medidas que devem ser adotadas, logicamente que o principal veículo para isso, principal órgão para isso é a Câmara Municipal de Vereadores, que é o Poder Legislativo, que o principal ponto de acompanhamento do Poder Legislativo é de acompanhar as contas do município, de fazer um acompanhamento em tempo real, porque eu me lembro, você citou aqui o SERV, eu volto a insistir, nós fazíamos esse acompanhamento de responsabilidade fiscal semanalmente, para a gente poder justamente cumprir a lei dentro daquilo que estava previsto no orçamento. Só para você, entrando mais um pouquinho, César, por exemplo, em 2020, que foi o último ano do meu governo, nós tivemos um orçamento anual de 604. Em 2022, 857. Em 2023, 981. Então, essa projeção foi equivocada. É como você chegar e falar o seguinte, Renato, eu vou fazer um orçamento aqui para mim, mas vou me basear na receita que você tem, que o outro tem, que o outro tem, que o outro tem. Não é isso, você tem que ter um acompanhamento pé no chão, por isso é que está essa confusão toda. E eu não vejo o governo dando destaque e a importância necessária, porque medidas vão ter que ser tomadas. Nós estamos já entrando no mês de setembro e as medidas não estão sendo tomadas. Você falou a questão de demissões. Será que vão ter várias demissões? Será que ele está esperando terminar o contrato para no último mês do ano fazer a demissão das pessoas e não renovar os contratos? E os cargos comissionados? Como é que vai ser os cargos comissionados? Como é que vão ficar os cargos comissionados? E a saúde?
A previsão de contratação de serviço, por exemplo, tem uma empresa na saúde que reclamou até uma denúncia da vereadora, que foi o seguinte: eles fizeram a denúncia no sentido de que a empresa não recebeu da prefeitura o repasse do recurso para pagamento do pessoal. Isso já faz parte do contingenciamento? As pessoas vão ficar sem receber? É uma série de perguntas que o governo tem que responder. E mais do que isso, essa questão da responsabilidade fiscal é descumprimento de lei. E descumprimento de lei, há punição. E punição é improbidade administrativa. Exatamente. É isso, Renato, que a gente queria chegar. Porque o prefeito, ele já, no TAC, como eu falei para você, ele conscientemente, foi aumentando lá os carros comissionados, chegou até perto de 900 ou mais um pouquinho de 900. Tá? E depois foi lá, fez um acordo e agora tem até 2025, tudo bem. Agora, será que aqui, ele extrapolando a lei de responsabilidade fiscal, ele vai conseguir também fazer um acordo? Eu vou lá, vou mexer, vou mandar embora aqui, vou mandar embora lá, vou demitir daqui, vou demitir de lá. E aí baixou, veio para 48%. Ele ter extrapolado a lei, isso aqui não tem... fica por isso mesmo? Não fica por isso mesmo. O governo tem que se movimentar, o governo tem que mostrar que veio. Não é simplesmente ficar dizendo, eu sei que errei, ou então botar a culpa em mim, como o governo faz periodicamente, de botar a culpa no governo anterior. Mas nesse caso do orçamento, vocês estão errados. Vocês abusaram. Porque quando você fala do TAC, Cezinha, o TAC, por isso é que eu digo que o TAC eu tinha razão. Porque o TAC não foi uma decisão política, não, foi uma decisão de gestão. Porque você, quando faz o controle de pessoal, você está influenciando diretamente na lei de responsabilidade fiscal. Se você começa a contratar desenfreadamente, se você começa a contratar por uma questão partidária, por uma questão política, você implica no orçamento, o que consequentemente implica na lei de responsabilidade fiscal. E isso é muito sério, porque isso é descumprir aquilo que está previsto em Constituição, aquilo que está previsto na lei maior. Então eu acho o seguinte, eu acho que nesse momento nós temos que cobrar do governo quais são as decisões que ele vai tomar, onde vai ser o corte. Porque ele tem que fazer esse corte. Ele disse para nós o seguinte, tem 300 milhões que eu não sei o que eu vou fazer. Só que aí, Cezinha, ele já alcançou o limite máximo, passou o limite máximo e está em 55,65%. E até agora não vimos nenhuma medida. Então tem que haver uma cobrança da Câmara Municipal perante o Executivo para saber exatamente quais são as medidas e a Câmara também tomar suas providências. Assim como instituições também, por exemplo, repasse para instituições. Nós vimos agora recentemente, essa semana, que houve um atraso no pagamento da conta d'água do Laje. Como é que se explica isso? Foi uma questão administrativa? Foi uma questão orçamentária? Né? E o pagamento de fornecedores? Fornecedor presta o serviço, ele tem que receber. Nós pagávamos em dia, rigorosamente em dia. Tudo que nós tínhamos feito de licitação, tudo que nós tínhamos feito de contrato, tudo pago em dia. E agora, o governo vai pagar em dia? Será que o governo não gastou muito? Eu não sou contra evento, pelo contrário, no nosso governo nós fizemos muito evento. Mas será que o governo não gastou muito em evento, contratando pessoas por valores fora do patamar, fora esse famoso patamar, que inclusive essa questão, por exemplo, do transporte público, que no meu governo pagava 300 mil, nesse governo paga 900 mil? E esse recurso? Dizia que esse recurso que eu pagava os 300 mil ia para um caixa. Que caixa é esse? E agora pagando 900, como é que fica? Vai continuar pagando 900? Porque isso também envolve o programa de orçamento, porque você, quando tira 900 mil reais do caixa, você está tirando também do orçamento. Consequentemente, isso afeta a lei de responsabilidade fiscal. Então é uma série, por exemplo, o concurso, o governo está dizendo que vai manter o concurso. Como é que é essa mágica? Como é que é essa engenharia? Como é que é essa dinâmica? Eu confesso a você que eu não entendo. Porque se está fazendo um corte, se está fazendo um contingenciamento de 30% quase, que corresponde a quase 300 milhões, quase um terço do orçamento anual previsto por esse governo, equivocadamente, erradamente, né? E agora, e o ano que vem, como é que vai ser? Vai manter esse mesmo patamar de aumento de orçamento
ou vai recuar? Então é uma série de perguntas que o governo tem que responder, tem que se manifestar. E esse 55,65% significa uma despesa de pessoal liquidada só com o pessoal deu 51,99%. Só com o pessoal. É preocupante porque Friburgo, a prefeitura, gera mais de 6 mil empregos. Isso movimenta a economia da cidade. E se de repente a prefeitura não puder pagar, se tiver que demitir, se não for indenizar, tem 300 perguntas para dizer, já que a gente está falando de quase 300 milhões, tem 300 perguntas que não estão respondidas, que o governo tem que responder, não a mim, Renato, não. Eu estou com a minha consciência tranquila, eu fiz o orçamento que a prefeitura pedia, eu fiz o orçamento que o governo municipal desejava no sentido de pé no chão, com responsabilidade administrativa, com responsabilidade fiscal. Nunca burlei a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, nunca dei devo. Pelo contrário, nós pagamos da gestão anterior mais de 30 milhões de reais de restos a pagar e não deixei um centavo de restos a pagar, deixei dinheiro em caixa. Se quiser eu provo, se quiser eu mostro, ou se você quiser, a prefeitura pode pegar os contra-cheques, os extratos, melhor dizendo, do governo no ano de 2020, em dezembro de 2020, e vai ver quanto que deixou em caixa. É simples assim, não tem mistério, não tem nada de botar a culpa no outro, ficar botando a culpa no outro, não tem nada disso. É uma questão lógica, uma questão natural. Renato, nossa produção está fazendo sinal lá que o nosso tempo está se esgotando. Esse assunto aqui ia dar pano para manga aqui, a gente ia ficar aqui o dia inteiro falando sobre ele. Mas eu vou aproveitar, como sempre fazemos, deixar os microfones abertos para que, se o prefeito quiser se manifestar em relação ao que nós estamos falando, quiser se manifestar e contestar os números que nós estamos apresentando aqui, mais uma vez, nosso telefone 99854-369. Então, vamos abrir o espaço para que vocês possam se manifestar. Ou então se manifeste lá nas suas redes sociais e diga que nós estamos mentindo, né? Ou não concorda. César, se você me permite, desculpe te interromper, César, é só que eu estava lendo um dado aqui. As despesas com o pessoal aumentaram em 42,18% em 2022, comparado com o último ano do mandato do prefeito anterior, que é o meu mandato. Então aumentou em 42% as despesas com o pessoal, porque houve mais contratação. O TAC foi na verdade, quebrado. E aí você veja, por exemplo, a inflação nesse período foi 16,43%, segundo o IPCA do IBGE. E a receita corrente líquida subiu apenas 32%. Então esses dados é só você acompanhar. Esses dados que nós temos aqui, que estão à disposição de quem você quiser, César, nós colocamos à disposição, são dados do orçamento, da receita líquida, das despesas, tudo isso baseado em informações oficiais, em dados oficiais do orçamento municipal. Desculpe, César. Só dizendo que quem fez isso aqui foi um ex-secretário de Fazenda que é economista. O cara não ia colocar o nome dele num documento desse tipo aqui se não fosse a realidade, né? Então, Renato, te agradeço mais uma vez por ter nos recebido aqui para falar sobre esse assunto. E o nosso programa ele cumpre mais uma vez a sua missão de estar informando bem a nossa população. E vamos esperar, Renato. Eu lembro que na tua época tinha uma oposição que se desse um espirro aí, os caras, Polícia Federal e era Ministério Público Estadual, Federal, não sei o quê, que tem pelo menos um vereador dos 21 que faça essa provocação, que entre na justiça pedindo a improbidade administrativa do prefeito, mesmo que não passe, porque lá tem 16 vereadores lá que votam, 15 ou 16, votam tudo que o prefeito quiser, né? Mas que entre para que a população também passe a ter mais informação para saber o que está acontecendo. Renato, mais uma vez, obrigado e vamos aguardar o desdobramento desse caso aí, né? Será que mais uma vez, né, o prefeito vai conseguir agora burlar a lei de responsabilidade fiscal? Será?
O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Olá, amigos. Mais uma vez o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, está visitando aqui o seu parceiro RB Materiais de Construções, que mais uma vez também tem um show de ofertas para vocês. Do meu lado a Priscila. Priscila, fala pra gente aí quais as ofertas que o RB tem para os seus clientes e amigos. As nossas ofertas da semana hoje, a gente está com pisos e revestimentos a partir de R$19,90. Temos aqui os revestimentos e pisos para a área externa saindo a R$19,90 e aqui a gente tem todos esses modelinhos saindo a R$22,99. A gente tem a opção de piso retificado, temos a opção de piso imitando gesso, temos a opção de piso branco. São pisos que a gente utiliza na nossa casa, no nosso dia a dia. Você falava também que tem promoção de vaso, promoção de pias, né? Fala pra gente primeiro vaso, pia, fala pra gente aí. Nós temos o vaso acoplado, que ele está saindo a R$299. Esse preço especial é só para a cor branca. Temos também gabinetes com tamanho de 41 centímetros, que seria mais ou menos esse modelinho aqui. Saindo a R$184,90, acompanha o espelheiro. Temos também massa PVA, R$27,90, barrica de 20 quilos. Temos tinta, saindo a R$139,90, 18 litros, tinta acrílica, com excelente rendimento. Então, gente, corre para cá, vem aqui ver, a gente vai atender você da melhor forma possível, tá? Priscila, para finalizar aqui, fala pra gente o telefone e endereço da RB Materiais de Construção. Nós estamos localizados aqui atrás da prefeitura, na rua Lopes Trovão, número 11, Centro. E o nosso telefone é o 2521-1849. Nosso WhatsApp é o 99727-7435. Beleza? Precisou de material de construção? Olha para cá. RB Materiais de Construção. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com um preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação, além de Vale Refeição. Dividimos as suas compras acima de R$100 em 2 vezes sem juros. Super Frango, ao lado do Supermercado Cavalo Preto, Avenida Euterpe Friburguense, número 30, no centro. Disque entregas 22 25 23 22 32 ou 21 96674 4896. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino você não só aprende, você aprende brincando e isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 2523-3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou.
centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Bem, gente, nós estamos ainda no mês de agosto, o mês do Jubileu de Prata da Igreja de São Roque, e é uma história tão rica, né, que uma matéria só ela ficaria incompleta. E ninguém melhor para trazer mais informações sobre a história da paróquia de São Roque do que o nosso amigo jornalista Girlan Guilan. Girlan, mais uma vez é um prazer ter você no nosso programa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história, né, aqui da Igreja de São Roque, Capela de São Roque, Paróquia de São Roque, e com algumas informações que eu desconhecia, que aqui na década de 30, né, teve um surto de uma epidemia de tifo, e que as pessoas morriam e as casas eram queimadas. Eu acredito que uma grande parcela da população de Friburgo não sabe disso. Aconteceu mesmo, Girlan? Pois é, exatamente. A origem da antiga Capela de São Roque, hoje, né, a igreja que a paróquia está completando 25 anos, está exatamente aí. Na década de 30, Nova Friburgo, como várias cidades do Brasil, viveu o grande problema do tifo, da febre tifo, e Olaria foi muito afetada. Olaria era um lugar que tinha grandes problemas não tinha esgotamento, não tinha nada, né? E era um lugar muito insalubre. E foi realmente muito afetado a ponto das pessoas morrerem no mesmo dia, várias pessoas da mesma família, né? O caminhão do sanatório recolhia corpos nas ruas, né? Porque foi um negócio realmente, na época, muito, muito triste. E eu tenho relatos de familiares daquela época, de pessoas que faleceram, que eles queimavam as casas, porque não tinha nenhum tipo de profilaxia, não tinha vacina, então era um mistério, então preferiam, vamos queimar a casa, e queimavam as casas. Eu tenho uma amiga que ela fala até hoje que não tem fotos da família por isso, queimavam tudo, com todos os pertences, né? Então foi um negócio pavoroso. E aí a gente fala de história, a história da Capela de São Roque é um capítulo muito à parte, muito interessante. Existe um livro do professor Adilson Donato, ele deixou um livro pronto que conta essa história rica e que é uma história até, César, que eu acho que nós deveríamos hoje, os cidadãos de Olaria, de Nova Friburgo, ter como exemplo de união da comunidade, porque naquela época eles se reuniam para orar aqui em torno do IP. Já existia esse IP aqui, que hoje está aí um pouco debilitado, mas eu soube que tem um projeto aí de restaurar, né, o IP, de revitalizar o IP. E eles rezavam em torno dessa árvore e começaram a ver que os problemas começaram, os brejos de Olaria começaram a secar, a comunidade começou a reviver, e eles então, em retribuição àquele benefício que o santo, que era o santo das pestes na França, né, que o santo estava propiciando, então resolveram construir a capela. A própria comunidade aqui nesse terreno que a gente tinha era a capela. Fizeram então o lançamento da pedra fundamental aí ainda na década de 30, por volta de 1937. A capela foi inaugurada em 1º de março de 1940, então fez 83 anos esse ano, né? E em 1998, então, virou paróquia, porque ela era junto com a Igreja de Nossa Senhora das Graças, então ficou. A Nossa Senhora das Graças, inclusive, é depois, aqui foi antes, porque Nossa Senhora das Graças, o Padre Miele foi designado lá em 1947 já existia aqui a Capela de São Roque. Então, uma história muito bonita que serve de exemplo. Você vê que o povo na época se unia para orar e teve esse benefício, fez a capela. O IP sempre foi um símbolo, né, dessa história, dessa presença religiosa aqui. Então, assim, realmente é preciso celebrar, é preciso lembrar esse fato. Agora, na pandemia, nós passamos pouco tempo uma pandemia, esse exemplo de fé aí serviu, né, também para a gente refletir um pouco
e é muito bonito a gente ver o trabalho que é feito aqui hoje. Tem um trabalho todo social, comunitário, à frente aí o padre Alexandre, que já está aqui há 6, 7 anos. Teve também o padre Flávio, que começou a construção da nova igreja. Era até um desafio muito grande, porque hoje é a maior igreja, me parece, que é do município em dimensão, ela é muito grande. Parece que a segunda é na diocese, né, que a diocese de Nova Friburgo é muito grande, vai até Macaé, né? Então, assim, são detalhes que a população precisa reconhecer, valorizar, participar da igreja. A igreja está, né, nessa expansão aí, estão em obra. Tem a ideia ali de onde foi feita essa obra antiga, que um pouco aí ficou o IP comprometido, tem a ideia de refazer, né, uma outra situação, tirar aquela obra que tem ali, e eu acho que a comunidade tem que cada vez mais valorizar isso por causa dessa história, por causa da fé do povo aí junto a São Roque, né, que é, na verdade, o santo aí protetor, o padroeiro de Olaria, né. Tem também Nossa Senhora das Graças. Na Olaria tem esse benefício de ter 2 santos, né, e, inclusive a própria história de São Roque, o santo São Roque, a ligação dele com Maria é muito grande, desde a origem lá dele, né, que ele foi um médico, né, francês, e cuidava dos doentes e tal, dos desfavorecidos. Então é uma tradição muito grande. Eu sou morador de Olaria, eu criança lembro aqui das festas de São Roque, dos leilões que tinham aqui. O ex-vereador, que aqui sou Melhorança, Zé Melhorança, que vinha fazer, né, os leilões. Aquilo era uma coisa fantástica. O Zé Pipoca, quem não lembra do Zé Pipoca, o Wilson Milagres, que apareceu aqui, era de um circo e acabou ficando aqui em Olaria. Era uma pessoa folclórica aqui do bairro, eu lembro, conheci ele. Então essas coisas todas precisam ser revividas, e nada melhor do que esse núcleo aqui da igreja de São Roque. Legal, Jean. Então quer dizer então que essa adoração, né, da comunidade aqui de Olaria por São Roque iniciou-se após uma epidemia de tifo, né, que praticamente dizimou aqui a população de Olaria. É isso? Olaria foi um local muito afetado, inclusive nesse livro do professor Adilson. As pessoas que tiverem condição, o livro eu acredito que está esgotado, mas existe, me parece, por parte da família, uma ideia de reeditar uma nova edição. Ali você vê claramente como que Olaria e por que Olaria foi afetado. Inclusive esse livro ele fala da discriminação que Olaria sofreu durante muito tempo, né? Porque Olaria sempre foi essa questão do proletariado. Aqui as pessoas que vieram trabalhar nas fábricas moravam aqui e tal. Então era um lugar realmente que tinha essa marca. E ainda veio esse problema, e durante muito tempo a falar de Olaria, as pessoas tinham preconceito com as pessoas de Olaria. Mas a partir desse advento da capela foi um reerguimento do bairro, né? O bairro se reergueu e é hoje o que a gente tem de Olaria, que é o bairro mais populoso, é uma potência no município. A gente pode dizer que é a capital de Nova Friburgo, né? Porque é um bairro realmente, sem querer desfazer dos outros, mas um bairro de uma grande importância econômica, financeira, e de uma população das tradições, a questão da folia de reis, que sempre foi muito forte aqui o padre Flávio, que começou ele também fortaleceu muito isso desde aquela época. O padre Alexandre hoje também, ele continua dando esse apoio aí, e eu acho que é fundamental para manter essa tradição religiosa também. Legal, Girlan. A gente agradece aí a aula que o Girlan está dando sobre aqui a história aqui de São Roque. Eu só queria te fazer uma pergunta, Girlan. O livro do professor Adilson tem nome? Qual o nome do livro? É a história da igreja de São Roque, né, que ele passou pesquisando durante bastante tempo, acho que uns 3 anos. Ele morava aqui, a família dele. Ele era era professor, era carioca, mas morava em Friburgo há muito tempo, desde 89, lecionou em várias instituições de ensino aqui. E esse livro, ele hoje está esgotado, né? Foi feito na época uma tiragem 1000 e poucos exemplares, mas eu tenho a impressão assim que
Esse livro merece realmente, eu soube que a família tem ideia de reeditar, merece ser reeditado, porque ele é uma parte importante, isso que você falou, as pessoas precisam conhecer essa história até para valorizar as pessoas que tinham da época aqui de Olaria, que ajudaram, até hoje tem muitas famílias ainda, por exemplo, aqui existiu o seu Obedes Pinheiro, que o filho dele, o irmão dele, o seu Sebastião, mora aqui ainda na comunidade, tem outras aí, estou lembrando dele, mas as pessoas precisam saber que essas pessoas participaram dessa história, contribuíram, deram a sua contribuição. O seu Obedes ajudou na questão do telhado da capela antiga, as telhas, foi ele que trouxe para cá e tal. Então tem toda uma história que esse livro ressalta. Eu acho assim, a gente que gosta de história quer sempre que valorizar isso, as pessoas precisam conhecer exatamente para valorizar essa questão. Isso aqui não está aqui, não é do nada, isso aqui tem um porquê, isso aqui tem uma razão, né? As crianças precisam conhecer isso, saber que teve isso, então que tem essa importância, não só a importância histórica, não, a importância religiosa. Você imagina naquela época, nós vivemos uma pandemia agora há pouco tempo, a gente sabe, imagina naquela época, agora teve uma resposta rápida de vacina, mas naquela época não tinha possibilidade disso. Então foi a fé do povo. O Cabo Nazário, por exemplo, várias gerações lembram do Cabo Nazário. O Cabo Nazário foi uma das pessoas lá precursoras aqui que pegou a questão da obra. Ele quase dormia aqui dentro na época da obra para poder ver a obra pronta. Foi uma liderança, né? Depois, na construção agora da nova igreja, a gente não pode deixar de citar, por exemplo, o Dalmo Galberto, que é um comerciante aqui de família conhecida de Olaria. O Dalminho foi o líder aí da obra, o mestre da construção, mestre de obras, e deu uma contribuição enorme que assim ajudou a avançar na questão da obra da igreja. Ele se empenhou mesmo. Então a gente, assim, essas pessoas todas também precisam nesse momento ser lembradas e valorizadas, né? É verdade, Dilão. Muito obrigado pela sua participação no programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, no Jubileu de Prata da Igreja de São Roque aqui em Olaria. Bem, amigo, nós estamos agora na RJ 130, no quilômetro 50, e tivemos aqui algumas vezes cobrando o asfaltamento, faltam 8 quilômetros para inteirar, para completar aqui a Friburgo-Teresópolis, cobrando a melhoria ali na entrada de São Geraldo, e também aqui uma galeria para pegar essas águas aqui que descem aqui na RJ durante o período de chuvas, que alaga sempre. E para nossa surpresa, já passamos por aqui e vimos a obra já em andamento, né? Milton, você ainda falava para a gente, estamos falando do vazio aqui, a gente cobra, não faz nada. Alguma coisa parece que começou a sair, né? Cezinha, é de toda a preocupação que a gente tem, né, como usuário aqui da estrada, e que a gente gostaria de zelar pela melhor qualidade da pavimentação, do trânsito aqui, né? Você olha que a gente está vendo o trânsito aí, com esse aquecimento da economia, aumentou demais o trânsito, né? Então a gente tem uma preocupação com isso, e nós cobramos aí soluções, né? Desde ali do trevo de São Geraldo, do problema das águas aqui, as águas pluviais aqui, como também a saída lá perto da Frivel, né? E estamos aguardando, né? Agora a gente fica nesse prejuízo, porque esses 8 quilômetros aí não tem a segurança necessária que para a gente ter um tráfego seguro, né, Zezinho? Então, mesmo a rodovia estando em obras, ela deve ter uma sinalização, que ela tem que ser segura. Nós temos que ter uma segurança no trânsito, né? E outra coisa também que nos preocupa é o seguinte: está na Constituição que é direito privativo do município, do executivo do município, o uso e ocupação do solo urbano.
Então, o DR pode vir aqui fazer as obras em convênio com a prefeitura e tal, mas a prefeitura que tem que dar as coordenadas, a prefeitura que tem que fiscalizar, porque o DR veio aqui, faz a obra, vai embora, mas o prefeito fica. Os munícipes ficam aqui, nós, usuários, ficamos aqui. Então, o que a gente quer? A gente quer uma obra que pelo menos tenha uma durabilidade, né, razoável, né? Tá certo que encontrar uma solução para 30, 40 anos é cara, mas às vezes existe um paliativo agora, que melhora a segurança agora, não é? Nós temos um acesso do Hospital São Lucas aqui, que deveria ser uma prioridade. Com pouca coisa se resolve isso, né? Então, o que a gente espera? Que os técnicos lá do órgão responsável por isso, né, que é uma rodovia estadual, então está sob jurisdição do Estado, apesar de que ela já está servindo de base para uma rodovia federal no futuro. Então, por enquanto, é o Estado DR, né? E compete à Prefeitura fazer os entendimentos necessários com o DR, porque o maior interessado em resolver os problemas do local, dos munícipes aqui, é o município, que nós que usamos essa rodovia toda hora. Agora, Milton, a gente começa a perceber o pessoal tentando minimizar esse problema das ruas alagadas. Com certeza, se a obra for até o final, vai resolver o problema. Agora, a gente começa a ouvir manifestações dos moradores aqui de Duas Pedras, dizendo que se fizer essa obra vai alagar de novo lá Duas Pedras. E você, como engenheiro, você acha que existe essa possibilidade de se fizer a obra como está sendo feita, alagar Duas Pedras? Porque aí fica estranho, né? Você cobra uma solução. Nós cobramos uma galeria cortando toda a RJ. Aí o pessoal resolveu fazer um paliativo cortando aqui e jogando para Duas Pedras. E o pessoal de Duas Pedras, já traumatizado com a tragédia de 2012, segundo informações, estou falando, gente, extraoficialmente, chegou a meus ouvidos que a comunidade não está satisfeita com esse tipo de obra que está sendo feita. Você acha que pode haver intervenção do prefeito e embargar essa obra? Claro que deveria, a bem da utilidade pública, do bem-estar social dos moradores. O município tem o dever e a obrigação de intervir e acompanhar e fiscalizar. Por exemplo, nós estamos aqui diante de dois talvegs. Nós temos o talveg do São Lucas, onde desce bastante água. E logo ali abaixo nós temos outro talveg naquela rua ali, próximo a Águas de Nova Friburgo, que a gente lembra que aquilo destruiu tudo. O carro que estava lá em cima veio parar cá embaixo, acabou com tudo. Milton, só para que o pessoal que está vendo o nosso programa entenda do que nós estamos falando. O que é talveg? Talveg é o relevo onde junta a água, onde tem uma vertente de água que lá em cima ela divide, um pouco para o São Lucas e um pouco para lá, né? Então essa água de todo o maciço aqui de Duas Pedras desce por esses dois talvegs, né? A literatura técnica hoje, Cezinha, ela alerta para o seguinte: o volume de águas pluviais tem aumentado muito, a incidência de chuvas. Então, a gente escuta no jornal quase sempre aí, choveu num dia o que era para chover o mês inteiro. Então, a literatura técnica adverte que as galerias de águas pluviais devem ser superdimensionadas. Porque você não pode dimensionar a galeria hoje por uma chuva de hoje, porque o volume de água tem aumentado. Isso é notório, né? Então, quer dizer, tem que ter uma preocupação muito grande com isso, né? Lá no centro, por exemplo, a galeria da Dante Lagineste. Outro dia eu estava lá acompanhando, parece que a galeria saiu de topo no rio. E isso é o seguinte, ela tem que sair a 45 graus para pegar o fluxo de água, porque senão a água do rio empurra ou retém a água que vem da galeria. Então, quer dizer, todos esses cuidados devem ser fiscalizados pela prefeitura, que é o órgão que tem a jurisdição sobre o uso do solo urbano. E ele deve fazer isso evitando os transtornos maiores posteriores, né? Verdade, eu acho que a prefeitura, nessa situação, não tem nem que apenas fiscalizar, tem que participar
tem que ajudar. Eu acho que, segundo informações também, que a comunidade está cobrando a dragagem do rio, do córrego, né? Córrego do Relógio, e bastante assoreado, deveria ser feito pela prefeitura, e a prefeitura parece assim que ela lava as mãos e não toma providência nenhuma, quer dizer, joga a responsabilidade para o DR, para o governo do estado. Eu acho que o nosso governo aqui está na contramão, totalmente na contramão da história, né? Ô César, pelo que eu conheço, a Câmara de Vereadores também, apesar de ter um trabalho legislativo, mas cabe à Câmara também fiscalizar. A Câmara pode ter lá uma comissão de engenharia, nós temos um vereador que é engenheiro. Poderia ficar à frente dessa comissão de engenharia para fiscalizar, acompanhar, advertir, né? Indicar quais são as melhores soluções. E infelizmente, né, a gente fica aí, a Deus dará, né? E vem a época de chuvas aí novamente, vamos ver o que vai acontecer aqui, se essa galeriazinha que eles fizeram aqui vai resolver, né? Vamos ver se vai ter capacidade de resolver isso. Bom, pelo menos eu acho que a água da avenida dá uma parada boa, né? Não diminui dessa que inunda as ruas aqui. Pelo que eu estou entendendo aqui, eles estão pegando só metade das águas, né? Porque aquele outro talveg ali de baixo também desce bastante água também. Aí vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que a gente não quer é o seguinte, que perder essa oportunidade de pavimentação da rodovia sem resolver essas questões, não é? Porque cada vez que você vai protelando a solução, vai ficando cada vez mais difícil. Nós estamos aqui gravando, você está vendo o fluxo de carro aqui, como é que aumentou demais, não é? Então daí para pior, né, Cezinha? E nós também recebemos é interessante, né? A gente cobra, começa a aparecer os resultados, prós e contras. Aí recebemos também a informação extraoficial de que os 8 quilômetros que restam para completar Friburgo-Teresópolis só serão concluídos após esse estudo de viabilidade, né, da galeria aqui da RJ 130. Então, o nosso papel nós estamos fazendo. A gente está fazendo e os resultados vão aparecendo. Demora um pouquinho, mas aparece. Agora, aí junto com o resultado vem as coisas boas, vem as coisas ruins e vamos ver o que vai acontecer, né, Milton? Então, funcionou pelo menos aqui a nossa cobrança aqui da galeria, né? Mesmo que seja em parte. Sim, Cezinha, vale lembrar o seguinte, o DR tem lá os seus técnicos, tem seu corpo técnico com capacidade de dimensionar, avaliar, dimensionar o fluxo de água, o tamanho da galeria, assim como a prefeitura também, né? Temos lá a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, teoricamente, tem muita gente que deveria entender desse assunto e deveriam conciliar as ideias para chegar a um bom termo para a população, certo? Beleza, Milton. Obrigado mais uma vez pela sua participação. E você falou a coisa certa. Tem muita gente que deveriam estar trabalhando para que isso fosse resolvido o mais rapidamente possível. Mas fica assim, deveriam, porque aparentemente as coisas vão andando como que Deus quer. Mas nosso trabalho a gente vai continuar fazendo, vamos continuar acompanhando aqui essa obra aqui que a gente não sabe o que vai acontecer, se vai continuar, se vai parar. Mas o programa continua firme e forte, cobrando os 8 quilômetros de asfalto para completar a Friburgo-Teresópolis. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente.
Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Olá, amigos. Mais uma vez o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, está visitando aqui o seu parceiro RB Materiais de Construções, que mais uma vez também tem um show de ofertas para vocês. Do meu lado a Priscila. Priscila, fala pra gente aí quais as ofertas que o RB tem para os seus clientes e amigos. As nossas ofertas da semana hoje, a gente está com pisos e revestimentos a partir de R$19,90. Temos aqui os revestimentos e pisos para área externa saindo a R$19,90. E aqui a gente tem todos esses modelinhos saindo a R$22,99. A gente tem a opção de piso retificado, temos a opção de piso imitando gesso, temos a opção de piso branco. São pisos que a gente utiliza na nossa casa, no nosso dia a dia. Você falava também que tem promoção de vaso, promoção de pias, né? Fala pra gente primeiro vaso, pia, fala pra gente aí. Nós temos o vaso acoplado, que ele está saindo a R$299. Esse preço especial é só para a cor branca. Temos também gabinetes com tamanho de 41 centímetros, que seria mais ou menos esse modelinho aqui. Saindo a R$184,90, acompanha o espelheiro. Temos também massa PVA, R$27,90, barrica de 20 quilos. Temos tinta, saindo a R$139,90, 18 litros, tinta acrílica, com excelente rendimento. Então, gente, corre para cá, vem aqui ver, a gente vai atender você da melhor forma possível, tá? Priscila, para finalizar aqui, fala pra gente o telefone e endereço da RB Materiais de Construção. Nós estamos localizados aqui atrás da Prefeitura, na Rua Lopes Trovão, número 11, Centro. E o nosso telefone é o 2521-1849. Nosso WhatsApp é o 99727-7435. Beleza? Precisou de material de construção? Olha para cá. RB Materiais de Construção. Super Frango, o melhor frango assado de Teresópolis, agora em Nova Friburgo. No nosso açougue você encontra o que há de melhor em carnes bovinas e suínas, preparadas do jeito que você gosta, com um preço imperdível. Também temperamos a sua carne para o churrasco. Trabalhamos também com frango assado todos os dias, com o melhor preço da cidade. Aos finais de semana temos salpicão e maionese. Aceitamos cartão de crédito, débito, Sodexo Alimentação e Alelo Alimentação, além de Vale Refeição. Dividimos as suas compras acima de R$100 em 2 vezes sem juros. Super Frango, ao lado do Supermercado Cavalo Preto, Avenida Euterpe Friburguense, número 30, no centro. Disque entregas 22 25 23 22 32 ou 21 96674 4896. Super Frango. Quer dar uma educação de qualidade para seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Desde pequenininha, eu adorei essa escola. Crescer, eu amo você! Com aulas diferenciadas agora com o material e plataforma AZ, o mais sofisticado ecossistema para a transformação digital da escola. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas, estímulo à criatividade e ao desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O ensino você não só aprende, você aprende brincando, e isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. Venha nos conhecer, ligue e agende uma visita. 2523-3172. Siga o Crescer nas redes sociais e saiba mais sobre a escola e a plataforma AZ. Crescer. Educação que transforma vidas. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. Para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos.